Bom dia a todos e a todas. Já que estamos numa época de Páscoa, falemos em ovos de Páscoa. Um tema muito badalado, muita gente diz coisas sobre isso. E eu queria dizer três coisas. Uma delas é que quando pensamos nos ovos de Páscoa, estamos a falar em algo que tem uma origem muito antiga, anterior ao próprio cristianismo, segundo tudo indica. E esta origem aponta-nos justamente para as tradições em termos da primavera, da fertilidade. Claro que o ovo do qual nasce uma criatura é um símbolo de renovação, é um símbolo de novidade, é um símbolo de criação. É justamente aquilo que muitas vezes celebramos em épocas de primavera e em épocas ditas pascais. No cristianismo, adotou-se muito a simbologia do ovo de Páscoa associada à ideia de encontrar a tumba do Cristo. E aí a casca do ovo simboliza muito justamente essa tumba fechada, da qual, no entanto, o Cristo renasce. O Cristo vence a morte. E num contexto cristão, digamos, isto é uma ideia muito querida para muita gente, e aí o próprio colorido da casca do ovo, que usamos tantas vezes, representaria na origem, com o tom vermelho, o sangue do Cristo. E o sangue do Cristo, por sua vez, é um símbolo da energia da alma. O sangue do Cristo, que é partilhado, nomeadamente na última ceia, representa também a partilha da energia da alma profunda que há de ficar com os discípulos e que há de inspirar-nos a todos. Mas podemos ir ainda mais além do que isto, para lá ainda do ovo do tempo pagão, do ovo que simboliza primavera, nascimento, renascimento, revitalização, relançamento das coisas, e ainda para lá do ovo que representa o renascimento do Cristo para lá da sua tumba, esta casca que se parte de dentro para fora e que permite que uma nova vida irrompa, e esta casca de ovo partida que também simboliza a tumba do Cristo e a ultrapassagem da morte, podemos ir ainda a um outro nível, um nível em que em tradições mais esotéricas, espirituais, se fala de um chamado corpo causal. A ideia é que todos nós temos um corpo subtil, chamado causal, que existe num plano mental, e este corpo subtil seria o ponto de origem e de retorno de vidas sucessivas, seria o ponto de síntese. Teria uma forma, para algumas pessoas, oval, justamente, e este corpo causal seria o lugar da síntese, da sabedoria de muitas vidas sucessivas, iria aumentando progressivamente a sua luminosidade, a sua transparência, de algum modo o seu esplendor. Mas, por outro lado, este ovo de Páscoa, que é o nosso corpo causal, será também um corpo subtil que, num determinado momento da nossa evolução espiritual, vai ser destruído. Vai também desaparecer por sua vez. E esse é o momento em que o ciclo das reencarnações termina e com a destruição do corpo causal assinala-se a libertação, de certo modo, dos processos kármicos que nos levam de volta ao plano terrestre. É, portanto, um momento de superação profunda. É um momento em que, de algum modo, abandonamos, de facto, a nossa tumba terrestre e os nossos apegos terrestres, as nossas limitações, para, de certo modo, sermos pura alma, profundamente ligados ao Espírito. Num certo sentido, será um momento de retorno à casa do Pai, como também se diz. E então, este quebrar do corpo causal, que para algumas pessoas tem esta forma também ovoide, este quebrar do corpo causal será o momento da libertação profunda do ser humano para lá do ciclo de encarnações e o momento em que ele se torna um mestre da sabedoria. Ele torna-se consciente da impermanência da sua própria imortalidade e, ao destruir o corpo causal, de algum modo destrói de maneira definitiva o chamado eu pessoal humano,
para ser muito mais do que isso e para estar numa fusão cósmica, digamos. Então, a Páscoa também pode simbolizar, neste sentido, a libertação profunda do ser humano, que é também a afirmação do princípio Cristo, do princípio luminoso e amoroso interior, uma afirmação plena que nos leva para lá da morte e para lá dos ciclos de reencarnação. E era disto que eu queria falar por agora. Como sempre, se gostarem, partilhem, subscrevam o canal, façam os vossos comentários e até muito breve.